Daqui em frente ao nosso de Masechet Avodah Zarah, a gente se encontra no Daf Zayin Amud Bet, logo na Mishnah, na quinta linha. Fala pra gente a Mishnah. Rabi Ishmael omer shlosha lifneim ushlosha lachariem asur. Rabi Ishmael diz que 3 dias antes da festa idólatra e 3 dias depois é proibido fazer negócios com goim, é proibido cobrar deles dinheiro, emprestar para eles dinheiro, etc. Tudo que foi visto no passado. Chachamim omrim lifnei edem asur lachar edem mutar. E Chachamim falam não. Antes é proibido, depois é permitido. A proibição é somente antes da festa, porque na festa ele vai agradecer a idolatria dele, mas o que acontece depois está liberado. Amarav Tachif, Amarav Dim, Amar Shmuel, Yom Rishon, Edver Rabi Shmuel, Olam Asur. De acordo com o Rabi Shmuel, que 3 dias antes e 3 dias depois é sempre proibido, então domingo sempre vai ser proibido, certo? Porque independente de que dia cai a festa, 3 dias antes, 3 dias depois não incluem a festa em si, vai sempre dar uma quantidade de 7 dias, por isso o domingo sempre vai estar proibido. Domingo geralmente é o dia do comércio, aparentemente, então é o domingo. Ele sempre vai estar proibido, independente de quando cai a festa. Chachamim ainda está na cama. Falam, olha, Chachamim que apareceu na Mishnah aqui, que falaram que antes da festa é proibido e depois é permitido, é exatamente a opinião de estar na cama. Se a gente voltar para a primeira Mishnah, voltar aqui rapidinho. Opa, um pouco devagar, mas estamos chegando. Se a gente voltar aqui para a primeira Mishnah, está escrito na Mishnah, Lifnei edem shelovdei kochavim shlosha yamim asur laset velatet imaem. Certo? A Mishnah disse que nos 3 dias que antecedem a festa, é proibido fazer negócios, emprestar coisas, fazer empréstimo, cobrar, etc. Certo? Então agora pergunta como a gente tem de novo uma opinião que diz que antes da festa deles é proibido e depois é permitido, exatamente a opinião de estar na cama, exatamente a primeira opinião que apareceu na Mishnah. Passou? Opa. Então, pergunta como era a mesma opinião, apareceu 2 vezes. Chachamim ainda está na cama. Chachamim, que aparece aqui na nossa Mishnah, igual está na cama, igual a primeira opinião da Mishnah anterior. A diferença entre eles é se os 3 dias incluem a festa ou não. Está na cama, o Tana da nossa Mishnah, que apareceu lá no começo, o Savar, ele sustenta que 3 dias, que os 3 dias não incluem o próprio dia da festa. Verabanan batrai, sabre hem ve'edem. E Rabanan posteriores, Rabanan que aparecem na Mishnah aqui, certo? Nessa Mishnah de hoje, eles dizem que os 3 dias não incluem, eles sustentam que os 3 dias incluem o dia da festa. Então, Chachamim na Mishnah, que falaram 3 dias, 3 dias além do dia da festa. E Rabanan, que aparece nessa Mishnah, e Chachamim Omrim, que aparece nessa Mishnah, eles falam que os 3 dias incluem o dia da festa. Essa é a diferença entre eles. Os dois falam que são nos anteriores, nos dias que antecedem a festa, porém a pergunta é se 3 dias incluem ou não incluem. E Baiteima, outra resposta para diferenciar entre Chachamim, que aparece em nossa Mishnah, que falou que só os dias antes é proibido, e Chachamim que falaram no começo, na primeira Mishnah, que os 3 dias anteriores à festa são proibidos. Qual a diferença entre eles? Nasav Natan e Kabeinayo. Dá para dizer que a diferença é caso a pessoa tenha feito negócios. Tá na cama Savar Nasav Natan Mutar. Pode ser que o Tana da nossa Mishnah, que apareceu no começo da Mishnah, na primeira Mishnah da Masechet, ele diz que é proibido fazer negócios, mas se fez negócios está permitido, o dinheiro está permitido. E Rabanan, que apareceram na nossa Mishnah, eles machmirim mais, eles são mais rigorosos, eles dizem que está proibido. Ou se a pessoa fez negócios com o Goi, está proibido nesses dias. Tem uma outra explicação para diferenciar entre o Tana que aparece no começo da Mishnah anterior e Chachamim nessa Mishnah, que os dois falam 3 dias. E vai ter uma de Shmuel e Kabeiná. A diferença entre eles é o que Shmuel falou. Shmuel fala que toda essa proibição de 3 dias é só em Eretz Israel. Bagolá, fora de Eretz Israel, a proibição é apenas no dia da festividade. Está na cama de Shmuel. Rabanan, está na cama da Mishnah, a primeira opinião que apareceu na primeira Mishnah da Masechet, ele concorda com Shmuel. Ele fala, olha, tudo que eu estou te falando 3 dias é só em Eretz Israel. Em Chutz La'aretz é só o próprio dia da festa. Rabanan batrai leite de Shmuel. Rabanan posteriores,
Rabanan que aparece no fim, que aparece na nossa Mishnah, eles dizem que a proibição é válida tanto para o dia da festa quanto para o dia, tanto em Eretz Israel quanto em Chutz La'aretz. E vai ter uma outra explicação para diferenciar entre Chachamim da primeira Mishnah e Chachamim dessa Mishnah. De Nachum Amadi e Kabenai. O que Nachum Amadi falou é a diferença entre eles. O que Nachum Amadi falou? Detalhe, está escrito na Braita. Nachum Amadi Omer. Nachum, que vivia na região de Madai, ele diz o seguinte: Eino asur ela yom echad lifnei edeyem. Nachum Amadi diz que não são 3 dias, é somente um dia. Tanakama leitlei de Nachum Amadi, Rabanan Batrai leitlei de Nachum Amadi. Tanakama da nossa Mishnah, o Tana que apareceu na primeira Mishnah da Masechet, ele falou 3 dias. O Tana da Mishnah aqui não falou 3 dias. Rabi Ishmael falou 3. E Chachamim omrim lifnei edem asur lechad edem mutar. Chachamim falaram que antes é proibido e depois é permitido, mas não falaram quantos dias. Então é possível explicar que eles dizem como Nachum Amadi, que é somente um dia e não 3 dias que antecedem a festa. Então não temos uma opinião dupla. Não, a mesma opinião não apareceu 2 vezes na Mishnah. Dá para diferenciar entre Tanakama, que apareceu no começo da primeira Mishnah, e Chachamim, que aparece aí. Ufa, agora a gente vai trazer algo que foi trazido como parte de uma discussão, a gente vai ver isso por si só. Nachum Amadi fala que é só proibido o dia que antecede a festividade dele, certo? Dos idólatras, e não 3 dias. Amrulo nishtakada vai no mar. Falam para ele, não, Mapitom, o que você está falando, apaga isso. Nishtaká é tipo, afunda isso na terra, some com isso. Quer dizer, o que você falou não foi falado, isso que você está falando um dia, não tem fonte nenhuma para isso. Está errado. Pergunta Gmará, veio que era banana atrás, decaime que vatei, fala Gmará, mas espera aí, a gente acabou de explicar que Chachamim, da nossa Mishnah, quando está escrito Chachamim omrim, lifnei edem asur, lechar edem mutar, que realmente proibiram antes da festividade e permitiram depois, eles dizem que somente um dia é proibido, certo? Essa foi uma das explicações para a diferença entre Chachamim da nossa Mishnah e está na Câmara da primeira Mishnah. Então, a gente tem aqui uma opinião que apoia as palavras de Nachum Amadi. Fala, man Chachamim, Nachum Amadi. Fala, Nachum Amadi. Fala, não, quem é Chachamim? Nossa Mishnah que disse que é um dia, é o próprio Nachum Amadi. Então, ele não tem uma fonte que apoia a ideia dele. O que aparece na nossa Mishnah que somente um dia antes da festividade é proibido é a própria opinião de Nachum Amadi. Tânia, temos outra braita que diz o seguinte: Nachum Amadi Omer, Mochrim Lem Sus Zachar Vezaken Bamilchama. Em outro lugar, Nachum Amadi diz o seguinte: é permitido vender para um goi um cavalo Zachar, macho, Vezaken Bamilchama. Mesmo que ele seja velho, pode vender ele em época de guerra. Nachum Amadi traz aqui, existe uma proibição de Rabanan, se eu não me engano, de vender armas para goim. Certo? Se você vende armas para Goim, você está investindo, você está incentivando e ajudando na guerra. Então é proibido vender armas para Goim, principalmente em época de guerra. Agora, será que eu posso vender um cavalo durante a época de guerra? Então Nachum Amadi fala, olha, mesmo um cavalo macho que era usado nas guerras, se ele é zaken, se ele é velhinho e não dá para usar ele na guerra, é permitido. Amrullah nishtakada vazou no mar. Falaram para ele, não, Mapitom, esquece isso daqui nunca foi falado. Nunca foi liberado vender um cavalo durante a guerra, independente se ele é velho ou se ele é jovem. Então, apaga. Quer dizer, isso daqui ninguém nunca permitiu. Pergunta que vai que a beteira decai que vai ter. Fala, como assim? Como assim você falou ninguém nunca liberou isso? Arei Ben Betera falou exatamente o que ele falou. Está na Mishnah. Ben Betera matir bessus. Ben Betera permite vender cavalos durante a época de guerra. Ben Betera fala que cavalo não é igual a arma. Cavalo serve para outras coisas. Então, pode vender durante a época de guerra cavalos. Então, Ben Betera concorda com Nachum Amadi. Fala, Ben Betera lo maflik ben tzcharim lekavot. E o de Medeka maflik ben tzcharim lekavot, que Rabanan tzirale, Rabanan está cada vez velo no mar. Fala, não, Ben Betera, ele não diferencia entre macho e fêmea. Para Ben Betera não tem problema vender cavalos durante a época de guerra, porque cavalo não é uma arma, certo? Porque no máximo você vai usar o cavalo para cavalgar nele e chegar no inimigo, mas não uma arma mesmo. Então, para Ben Betera não tem problema, pode vender cavalos.
Mas Nachman Mamadi concorda com o Chachamim que tem problema vender cavalos, só que ele acrescentou que se o cavalo for idoso, for velhinho e não consegue correr muito, aí está liberado. Falaram para ele, não, que para Banan, que proibiram vender cavalos, Nistakada vai no mar. Não tem diferença entre o tipo de cavalo, não tem diferença ser macho, ser fêmea, ser jovem, ser velho, não tem diferença. Então Ben Betera liberou total vender cavalos, para ele não tem proibição nenhuma, é uma opinião. Rabanan proibiram vender cavalos completamente. Nachman Mamadi que diz que cavalos jovens cavalos velhos pode vender, ele concorda com o Chachamim que é proibido vender cavalos, só que ele liberou os cavalos for velho. Sobre essa liberação, falando para ele não. Para Rabanan, tanto faz a idade do cavalo, é proibido vender. Tânia, outra baita de Nachman Mamadi. Nachman Mamadi Omer, Shevet Mitaser, Zera, Veyerek, Vezerin. Shevet é um tipo de legume ou algo do tipo, que ele tem várias partes comestíveis, certo? A semente dele é comestível, o legume é comestível, as plantinhas dele é comestível, quer dizer, quando ele vai crescendo, vai aumentando partes que também são comestíveis, e fala na Mamadi, todas essas partes, tanto Zera quanto Yerek Vezerim, tanto se ele está só no primeiro momento em que é só semente, que é comestível, quanto quando ele começou a crescer, virou um legume, quando começaram a aparecer as plantinhas dele, nesses três casos, tudo isso tem que tirar, Maser. Amrula, Nistakada, vai virar no mar. Falam para ele, não, Mapitom. Shevet não é esse Shevet, esse legume. Não tem que tirar dele, Maser, de todas as partes dele, só da parte específica que é comestível. Todo o resto não é comestível. Certo? Para Nachman Mamadi, todas as partes do Shevet são comestíveis. A semente, o legume, as plantas. Falam para ele que não, só o Shevet em si. Todo o resto não. Essa linguagem destacada, Varveló no mar, está dizendo o seguinte, está dizendo, olha, o que você está falando está errado, ninguém fala isso, ninguém concorda com essa opinião de que Shevet tem que tirar Maser de tudo. Pergunta, mas tem Rabeliezer que concorda, Shevet mitaser et zera veyerek vezerin. Próprio Rabeliezer, um dos outros Tanaim, falou na Mishnah que Shevet precisa tirar dele Maser de todas essas partes, certo? Tanto Zera, quanto Yerek, quanto Zirim. Então a gente tem aqui uma opinião que apoia Nachman Mamadi. Responde a também Bedagnunita. Fala não. Lá, Bedagnunita. Lá está falando sobre um Shevet especial que cresce na Guiná. Ele cresce no pomarzinho do lado de casa. Esse tipo de Shevet realmente é tudo comestível, mas o Shevet que nasce no campo é diferente. Então o Rabeliezer não é exatamente igual ao Nachman Mamadi, por isso o que Nachman Mamadi falou caiu. Amarlei Ravacha bar Minyon, ele Abaye, perguntou Ravacha bar Minyon para Abaye, Gabra Rabata Miatrim Kolmita de Amar Amrei Istakada Varvelonomar. Nachman bar Minyon, ele vinha de Madai. E ele falou para Abaye o seguinte, olha, tem um grande Talmid Chacham, Nachman Mamadi, que ele veio do mesmo lugar que eu vim, e tudo que ele fala, dizem para ele, olha, o que você está falando é besteira, ninguém nunca falou isso, sempre cai. Toda a opinião dele, tudo que ele fala, sempre cai. O que a gente faz com isso? Uma pequena pausa, desculpa. Desculpa, então ele perguntou, olha, parece que ninguém concorda com o que ele fala. Amar falou, vai para ele, fica tranquilo. E Kahada deve ter aqui batei. Tem uma coisa que Nachman Mamadi fala, que a gente faz exatamente como ele falou. Detalhe, assim na Braita, Nachman Mamadi Omer, disse Nachman Mamadi, Shuel Adam Tzrocha B'Shumei Tefillah. Quando a pessoa chega no Shumei Tefillah, na Amidah, ele pode fazer todos os pedidos que ele quiser, certo? Cada brachá da Tefillah tem um assunto específico, você pode pedir ligado ao assunto. Na brachá de Shumei Tefillah, você pode pede o que você quiser nessa Tefillah. Amar falou para ele, Ravacha bar Minyomi, bar Mineideai, falou, isso daqui não é prova de que a gente segue Nachman Mamadi, isso daqui não vai me consolar, certo? Porque isso que a gente segue Nachman Mamadi, detalhe é porque aqui Nachman Mamadi ele segue opiniões mais conhecidas, mais centrais na vida judaica. Então aqui, não é que ela é como Nachman Mamadi, simplesmente tem uma opinião dos Tanaim mais forte que a gente segue essa opinião. Então não é por causa de Nachman Mamadi, então isso não consola ele. Detalhe, está ensinando o seguinte, Rabeliezer Omer, Shuel Adam Tzrocha V'char Kach Yitpalel. De acordo com o Rabeliezer, primeiro a pessoa faz os pedidos e depois ele louva a Kadosh Baruch Hu. Leitpalel, rezar, significa louvar a Kadosh Baruch Hu. Primeiro você pede, depois você meshabeach, louva a Kadosh Baruch Hu. Shinemar, Tfilah le'ani ki atov, velifnei Hashem mishpoch sicho. Primeiro você fala as suas necessidades, certo? O ani, o pobre, ele fala o que ele precisa.
E depois define Hashem Shpoch Sicho. E depois se louva Kadosh Baruch Hu. A palavra Sicho em Sicha ela Tfilah Shenemar vai ter Yitzhak Vasuach Basadeh. Sicha representa Tfilah, representa rezar, agradecer, louvar a Kadosh Baruch Hu. Primeiro os pedidos, depois o louvor. Rabi Yoshua fala, não. Primeiro você reza, você agradece, você louva a Kadosh Baruch Hu, e depois você pede Shenemar Shpoch Lefanav Sichi. Primeiro vem a minha Sicha, a minha Tfilah, o meu louvor. E aí eu falo os meus problemas. Então, Rabi Eliezer falou primeiro os problemas e depois o louvor. Rabi Yoshua fala primeiro o louvor, depois os problemas. Cada um trouxe um passuca a priori que prova a opinião dele. Pergunta agora, como cada um explica o passuca do outro? Rabi Eliezer, que falou primeiro problemas, primeiro pedidos e depois louvor. Nami, active Shpoch Lefanav Sichi. O que ele faz com o passuco? O passuco fala que Shpoch Lefanav Sichi, primeiro Tfilah, primeiro louvor, e depois pedidos, depois Tarat Lefanav Agid. Pagmachi que amar Shpoch Lefanav Sichi, quando eu vou fazer a minha Tfilah, quando eu vou fazer os meus louvores, Bisman Tarat Lefanav Agid. Depois, quando já está na frente de Akadosh Baruch Hu os meus pedidos, as minhas necessidades, aí eu vou rezar e louvar. Então ele consegue explicar o passuco de Rabi Yoshua. Rabi Yoshua, que foi o primeiro louvor, depois pedido, baseado no passuco Shpoch Lefanav Sichi, louvor, e depois Tarat Lefanav Agid, pedido, Rabi Yoshua Nami Aktiv Tfilah Le'ani Ki Atov Vechulei. Como ele vai explicar o passuco? No passuco ele diz Tfilah Le'ani Ki Atov, primeiro a pobreza, primeiro as necessidades, e depois Defnei Hashem Shpoch Sicho, e depois o louvor. Parece daqui que a ordem aqui, primeiro eu falo o que eu preciso, as minhas dificuldades, e depois eu louvo, como ele vai explicar esse passuco. Responde Agmará, que Amar, Rabi Yoshua explica da seguinte forma: quando o Ani ele vai poder fazer os pedidos dele, depois, quando já estiver perante a Kadosh Baruch Hu, a Tfilah e os louvores, ou seja, o passuco pode ser explicado de forma inversa, certo? Então, se for assim, pergunta Agmará o seguinte: Mirdei, Krai lo que mardai que velo que mardai que bem mais que eu fliguei. Fala, olha, os psukim trazidos aqui, eles não são prova nem para Rabi nem para Rabi Eliezer nem para Rabi Yoshua. Todos os psukim podem ser entendidos de forma inversa. Não está claro dos psukim se primeiro é louvor e depois pedido, ou pedido e depois louvor. Então, qual a discussão entre eles? Cada um leu o passuco de uma forma diferente, porque eles tinham uma compreensão diferente, certo? O passuco não é a fonte para a opinião deles, e sim qual é. Fala Gmará que Dedar de Rabi Simlai. A discussão entre eles é com relação ao que falou Rabi Simlai. Dedar de Rabi Simlai falou o seguinte: a ordem correta para rezar é primeiro Leshabeach a Kadosh Baruch Hu, louvar a Kadosh Baruch Hu, e depois fazer os pedidos. Minala me Moshe, a gente encontra isso de Moshe. Com relação a Moshe, está escrito o seguinte: Hashem Elokim atah hilot learot et avdecha vechulei. Moshe Rabbeinu fala para Kadosh Baruch Hu: olha, Kadosh Baruch Hu, você começou a mostrar para mim toda a sua grandeza, tudo que você fez até agora. Louvou a Kadosh Baruch Hu. O que teve atrás, logo depois está escrito: deixa eu entrar em Eretz Yisrael e ver a terra. Ou seja, a gente vê que Moshe Rabbeinu primeiro louvou a Kadosh Baruch Hu e depois fez pedidos. Então, Rabi Yoshua Savar, al final de Moshe, Rabi Yoshua fala: a gente aprende de Moshe. Igual Moshe Rabbeinu primeiro louvou e depois pediu. Assim também a gente. Rabi Eliezer Savar, al final de Moshe, Shane Moshe de Rav Guvrei. Fala Gmará, e Rabi Eliezer fala o seguinte: não, a gente não vai aprender de Moshe. Moshe ele era muito grande, ele tinha muito conhecimento, ele era muito elevado, então ele sabia Leshabeach, ele sabia louvar a Kadosh Baruch Hu para depois fazer os pedidos. Mas a gente, você vai louvar a Kadosh Baruch Hu, muitas vezes seus louvores são limitações. Você fala: Kadosh Baruch Hu, você me deu uma casa, quando ele podia ter tirado um prédio, alguma coisa do tipo, certo? Ou seja, os nossos louvores, muitas vezes, eles são limitações. Então, Moshe era bem no que ele sabia louvar a Kadosh Baruch Hu, ele louva e depois pede. A gente não, a gente primeiro pede, demonstra a nossa confiança que tudo vem de Kadosh Baruch Hu, depois a gente pode louvar. Então, essa discussão entre Rabi Eliezer e Rabi Yoshua, se a gente aprende de Moshe Rabbeinu ou não. Vechachamim, Omrim, Vechachamim, dizem, lo que deveis é, não é nem como Rabi Eliezer, nem como Rabi Yoshua. Ela shoel adam tzrachá beshomei atfilah. De acordo com Chachamim, no meio da tfilah, no meio da amidá, na brachá de shomei atfilah, a pessoa faz os pedidos dele. Certo? Então, a gente encontra aqui a opinião de Chachamim, que é a opinião de Nachum Hamadi. Então, quando a gente fala que Achai como Nachum Hamadi,
Não é porque Nachman Hamadi tem razão, e sim porque ele segue a opinião de Chachamim, por isso a Halachá foi falada como ele, certo? Então, que Abaye quis consolar Rav Acha bar Minyomi, não consolou. Mesmo que foi dito que a pessoa pode fazer todos os pedidos dele em Shemet Filah, se depois de cada uma das brachot a pessoa quiser fazer o pedido ligado àquela brachá, também é permitido. Então o Shemet Filah é genérico, pode o que você quiser, mas na brachá de Atachonen você pode rezar para decorar, entender melhor a Torá. Na brachá de Ashiva Shovteinu Kivarishonah você pode pedir pela volta do Beidin, do Sanedrin. Na brachá de Refaíno você pode pedir por Refuá, certo? Cada brachá você pede o tema específico dela, Shomet Filah você pede em geral. Assim também a gente encontra em outro lugar. Mesmo que foi dito que a pessoa pode fazer todos os pedidos em Shemet Filah, se ele tem um doente na casa dele que ele precisa realmente de brachá, de refuá, é melhor pedir isso na brachá de Birkat HaCholim. Não deixar no Shemet Filah que é genérico, e sim pedir na brachá de Birkat HaCholim. Se precisa de Parnassá, faz o pedido na brachá de Birkat HaShanim, certo? Colocar na brachá específica daquele tema o pedido ligado a isso. Fala o Shua Ben Levi que mesmo que limitaram os pedidos para a parte de Shomet Filah, isso é enquanto a pessoa ainda está na Amidá. Mas se a pessoa chegou no fim da Amidá, certo? Ele já falou, pode acrescentar o que você quiser. No meio do Retze, no meio do Sim Shalom, não vai ficar colocando tudo. Mas se você passou o Shomet Filah e quer colocar o que você quiser, o Seder de Yom Kippur, certo? Todo o Vidu de Yom Kippur, você quer colocar ele lá no fim da Filah, está liberado. Ponto. Próxima Mishnah. Fala pra gente a Mishnah quais são as festividades de Ovdei Kochavim que consequentemente é proibido fazer negócios com eles, emprestar dinheiro, pegar dinheiro emprestado, cobrar, não cobrar, etc. antes e depois. Kalanda Vesartuna Vesatruna Vekartissim, certo? Essas são festas. Veyom Ginusya Shel Malkiyem, o dia em que o rei deles é coroado, Veyom Aleidá, Veyom Amitad, e o aniversário e o dia do falecimento, se eu não me engano, do rei, certo? Obviamente ninguém vai comemorar o dia do próprio falecimento. Rashi traz aqui o dia do aniversário e o dia do falecimento do rei. Dos reis que passaram, era um dia de festividades no qual eles faziam sacrifícios para as idolatrias dele, por isso nesses dias, Kalanda, Saturnura e Kartissim, o dia que o rei é nomeado, o dia que o rei nasceu, o dia que o rei morreu, era um dia que eles faziam sacrifícios para as idolatrias deles, por isso é proibido fazer negócios nesses dias. De acordo com o Rabi Meir. Hamim Omrim, Kol mitah sheyesh basrefa yesh ba'avodat kochavim, veshin basrefa em ba'avodat kochavim. Ramim falam, nem sempre o dia do falecimento do rei era um dia considerado um dia de festividade de korbanot, de sacrifícios para idolatrias. Depende, se queimavam todos os pertences do rei, quer dizer que era um rei muito querido pelo povo, queimavam todos os pertences dele para ninguém mais usar o que o rei usava. Por isso é um dia que eles faziam um sacrifício para a idolatria. Mas se o rei morreu e não faziam nada demais, que os pertences deles passaram para o próximo rei, quer dizer, não era um rei muito importante, então não era o de idolatria. Avalion Tiglachadskeno. Mas no dia, eles costumavam fazer festa também no dia que o cara fazia a barba, Veblurito, no dia que ele cortava o cabelo, Veyom Shalabo Minayam, um dia que ele voltou de viagem, ele estava viajando de navio e ele conseguiu voltar, nem sempre você voltava, tinha tempestades, os navios afundavam, então no dia que eles voltavam do mar, Veyom Shetzam Beit Asurim, ou um dia em que eles foram libertados e saíram da prisão, certo? Ou seja, se tem alguma festividade particular de alguém, ou um goi que ele fez uma festa para o filho dele, que o filho atingiu a maioridade ou nasceu, algo do tipo, todos esses dias eram dias em que eles agradeciam a idolatria deles, faziam sacrifícios, porém já que algo particular, nesses casos que é uma festa particular e menor, só é proibido fazer negócios com a pessoa nesse dia e com a pessoa em si, sim? Mas com familiares ou com escravos dele não tem problema.
ou gente que está subjugado para ele de alguma forma, a gente vai ver na Gemara, sim? Então, dias que a festividade é menor, só é proibido o próprio dia e com a própria pessoa. Amar Rav Hanan Barava, fala Rav Hanan Barava, Kalanda Shmona Yamim Achar Tkufa, Satranura Shmona Yamim Lifnei Tkufa, Vesimanecha Chorva Kedem Tsaratani. Fala Rav Hanan Barava, essa festa Kalanda e Satranura é 8 dias depois do solstício, se não me engano é na época de Tevet, parece, da contração da Gemara, certo? O solstício de inverno, quando começa o inverno, e 8 dias depois, 8 dias antes, 8 dias depois. Então, na fala Braita, o que acontece nesses dias em que muda? Certo? Na época de Tevet, de Tammuz até Tevet, os dias vão ficando mais curtos. No meio de Tevet, fim de Tevet, 25 de Tevet, os dias começam a se alongar, começam a ficar mais compridos. 25 de Tevet, não sei, mas por aí. 25 de Kislev, talvez, não sei. É uma época em que os dias começam a ficar mais compridos. Tá? Adam Arishon, depois que ele pecou, ele estava a priori, a gente já vê da continuação, mas a priori ele estava em Tishrei, e os dias foram ficando cada vez mais curtos, ou seja, tinha mais noite do que dia. Amar, ele falou, oi, Olam Chashuk Badi. Ele ficou preocupado, talvez por causa do pecado dele, os dias começaram a diminuir, começaram a escurecer, e a escuridão vai dominar o mundo. O mundo está voltando gradativamente para o caos. Talvez quando Deus falou que a partir de agora eu vou morrer, significa que o dia vai começar a diminuir, vai ter mais escuridão, e o mundo vai voltar para o caos e acabou por aí. Amad ele fez 8 dias de reza, que van tirar Tkufatevet, quando ele viu Tkufatevet, que os dias começaram a se prolongar, certo? Os dias foram diminuindo, depois começaram a se prolongar. Verá Yom Shemarich Veolech, ele viu que o dia ficou mais comprido. Amar Minhagos Shelolamu, Allah Vasa Shmona Yamim Tovim. Aí ele entendeu que essa é a natureza do mundo, ele fez 8 dias de festividade. Leshana Acheret Asan Leilo Leilo Yamim Tovim. Depois, no ano seguinte, ele fez os 8 dias no qual ele jejuou e rezou, e os 8 dias no qual ele viu que a luz estava aumentando, ele transformou esses 16 dias, os dias que antecedem o solstício, os dias que são posteriores ao solstício, ele fez esses dias festivos. Ukvam Leshem Shamayim, Vem Tuaul Leshem Avodat Kohavim. Ele fez isso, Leshem Shamayim, para agradecer a Kadosh Baruch Hu, tanto pela chuva dele, quanto pela alegria de ver que os dias estão se prolongando, e os idólatras, na continuidade, transformaram esses dias em dias de idolatria. Pergunta Gemara, olha, para quem falou que Adam Arishon foi criado em Tishrei, o mundo foi criado em Tishrei, Adam Arishon também, então eu entendo. Ele viu os dias diminuindo, e quando começou a aumentar, ele percebeu, uau, os dias aumentaram. Porque ele foi criado em Tishrei, daí em diante os dias só diminuíram, e depois em Tevet começou a subir, aí ele ficou feliz. Ele manda uma Nissan Nivraolam, mas de acordo com a opinião que ele foi criado em Nissan, então entre Nissan e Tevet, você tem todo o verão, certo? Os dias aumentaram, depois chegou Tammuz, os dias começaram a diminuir, em Tevet começaram a subir de novo. Ele já tinha visto dias compridos e dias curtos. Meio de acordo com a opinião que ele foi criado em Tishrei, ele viu os dias diminuindo, nunca tinha visto que os dias aumentam, então ele ficou preocupado. Mas de acordo com a opinião que ele foi criado em Nissan, então ele já viu os dias aumentando, diminuindo e aumentando de novo. Porque quando aumentou da segunda vez, ele falou, uau, ele percebeu que essa é a natureza do mundo. Ele já tinha visto que os dias aumentam. Entre Nissan e Tammuz, certo? Entre Pesach e lá para o meio do verão, os dias vão aumentando. Ele tinha essa consciência, ele sabia disso. Responde a Gemara, certo? Fala, não tinha visto dias tão curtos. Tevet, os dias são mais curtos, são os dias mais curtos possíveis. Dias tão curtos ele não tinha visto, para ele foi uma novidade, ele se assustou, certo? Tá bom que em Nissan os dias vão ficando mais compridos, mas em Nissan, em Pesach, o dia é longo, certo? Você tem umas 12 horas de sol. Essa época de Tevet tem que você tem menos que 12 horas de sol, 10 horas de sol, isso deixou ele preocupado, por isso ele se alegrou quando ele viu que é a natureza do mundo. Então, paramos por aqui. Shkoyach.